Boa noite, tudo bem? Gravando aqui o vídeo de domingo, compartilhar um pouco da minha experiência profissional com vocês. A primeira vivência que eu tive na área comercial foi como vendedor de antena parabólica. Eu trabalhei para uma empresa, não convém citar o nome, mas eu cuidava de todo o oeste paranaense. Empresa bacana, dava carro para nós na época, computador, né? Então tinha uma estrutura legal de trabalho. E não tem lugar melhor para vender antena parabólica do que no interiorzão, né? No oeste do Paraná. Isso em 2004, 2005, né? E eu lembro que era um vendedor na região oeste, né? Que era eu. Nós tínhamos um vendedor no norte paranaense, e tinha um outro que pegava um outro pedaço ali do norte, né? Então era Maringá até próximo de Cascavel, e aí esse pegava Londrina e um outro pedaço ali descendo em sentido Curitiba, e tinha um outro vendedor em Ponta Grossa que atendia aquela região de Curitiba ali, né? Então nós tínhamos mensalmente as reuniões de resultado em Curitiba. E aí, óbvio, né? Tinha que o bonitão aqui sair de Cascavel, ir até Maringá, pegar o vendedor de Maringá, e aí eu subia para Londrina, pegar o vendedor de Londrina, aí eu descia para Ponta Grossa, pegar o vendedor de Ponta Grossa, e finalmente ia para Curitiba, onde nós tínhamos as nossas reuniões. É uma viagem bem cansativa, cara. Se eu fosse tocar direto de Cascavel para Curitiba, a gente tá falando aí de uns, vou chutar por cima, uns 600 quilômetros. Esse trajeto eu fazia em torno de uns 800 ou 900 quilômetros. E, cara, era terrível, assim. A empresa dava uma estrutura legal para trabalhar, mas ela arrancava o couro nosso, sabe? Porque a gente chegava em Curitiba, eu saía de Cascavel em torno de umas 7 horas da noite. Eu chegava em Maringá, eu jantava na casa dos meus pais. E não tinha, não, vou parar para descansar, não, cara. Eles marcavam o dia da reunião e era batidão. Trabalhava o dia normal, saía à noite, viajava. A gente chegava em Curitiba 6:30 da manhã, 7 horas. A gente passava em algum lugar para comer, tomar um café da manhã, ia para a empresa. Nós passávamos o dia em reunião, treinamento, e acabou o dia, tchau, bora, todo mundo de volta para sua base. Então ficava aí virado aí 36, 48 horas, né? Quando tinha essa uma vez no mês. Mas a gente ia dando risada, né, cara? Como todo bom vendedor, quando se junta com os outros, né? A gente dava muita risada, conversava muita coisa, né? Acho que quem trabalha na área comercial sabe como é quando junta os cabas da venda. E era divertido. Mas, assim, o último pedaço era bem complicado, né? Quando chegava ali em Londrina, que eu deixava o vendedor de Londrina e aí tinha que deixar o cara de Maringá na sequência. Eu tocava de Maringá até Cascavel sozinho, e isso com sono, né? Um sono assim terrível, e não tinha, né? Não dava para, não podia parar para descansar, para dormir, né, cara? Porque no outro dia tinha que trabalhar, né? Então, quanto mais cedo eu chegasse em casa, né, era um pouquinho que eu conseguia descansar para poder sair trabalhar no outro dia. Eles cobravam a gente, ficavam no pé. E, nossa, algumas vezes eu saí de Maringá, né, pensando, e moleque, né, novo, tinha meus 23 anos, cara, com medo, né, pô, os caras vão me mandar embora, e eu recém-casado, né, então não tinha a consciência que eu tenho hoje, né, e vim embora. E em algumas ocasiões eu lembro de acordar no meio de plantações. Normalmente plantação de milho. Uma vez plantação de soja. Isso aconteceu umas 4 vezes,
até que a gente começou a brigar para a empresa pagar um hotel para nós, né, para a gente poder dormir, né, a gente chegar um dia antes, poder descansar para a reunião e dormir antes de voltar também. E aí nós conseguimos, né? Então, umas bobeiras, né, que a gente, quando tem pouca experiência, acaba passando, acaba se sujeitando e isso, coisas que a experiência vai nos ensinando, né? E eu fiquei algum tempo ali, acabou não dando certo, né? Então, como não deu certo, né, a empresa, o dono da empresa trouxe um amigo dele, né, da cidade onde ele morava lá para atender, porque era a região que mais vendia, né? Cascavel. Eu abri um canal de vendas, como eu atendia ali Foz do Iguaçu, tinha o Paraguai e na época, né, o Paraguai estava a todo vapor vendendo o famoso Sky Gato, os aparelhinhos que pegavam o sinal, e a nossa antena funcionava bem com isso, cara. Então assim, eu vendi um absurdo de parabólica em Foz do Iguaçu, cara, um absurdo de parabólica, um absurdo de volume. E aí é óbvio, né, que esse cara, o amigo precisando do emprego, ele trouxe o cara para Cascavel e deu a região para ele, né, e me mandou embora. E até aí tudo bem, cara, assim, a vida ela é feita desse tipo de coisa, né? Isso me empurrou a ir embora de Cascavel. Cascavel é uma cidade boa, mas é uma cidade com muito pouca oportunidade, né? Uma cidade em que as coisas não prosperam muito, sabe? É uma cidade estranha. Cidade fechada. Cascavel inaugurou o primeiro shopping mesmo, shopping de verdade, agora, acho que tem um ano. Cascavel, cara, assim, tem muita gente boa, mas a cidade é fechada ali, né? Com os coronéis que mandam e ninguém mexe ali. Então eu acabei decidindo ir para Maringá, cidade onde eu fui criado, né? E nós tínhamos vários amigos e a família, né? Minha família morando lá, e é uma cidade em que eu tive algumas oportunidades que me abriram um horizonte imenso quando a gente fala do lado profissional. Lógico que eu penei um pouquinho nesse começo, né, na mudança para Maringá. Trabalhei em empresas muito pequenas, né, me envolvi com o VoIP na época, né, que o VoIP estava começando a todo vapor, que é a telefonia por internet. Não deu certo, falta de estabilidade de sinal de internet, né, não era igual é hoje, isso já em 2005, 2006. Passei por umas outras empresas, até que eu entrei numa empresa que vendia recarga para telefone celular. Então, não era como é hoje, né? Fácil. Antigamente eram uns cartões, né, que você raspava, atrás dele tinha um código, e você ligava para a operadora, colocava o código ali e tal, e eles creditavam aquele valor, né? Então, aqueles cartões eram dinheiro. E eu trabalhei nessa empresa um pouco mais de um ano. Empresa bacana, né? Ganhava salário razoável, mas um risco enorme, né? Porque eu rodava com 500, 600 mil reais de cartão no maleiro da moto, né? A caixinha carregava atrás da moto e era, cara, venda no cash, né? Então atendia tudo quanto é lugar. Qualquer lugar que vende recarga atendia. Padaria, bar, boteco, lanchonete, restaurante, supermercado, cara, aonde tinha um comércio, eu vendia recarga de celular. Então vendia e pegava dinheiro, né? Então era normal, né, no final da semana, né, na sexta-feira ou no sábado cedo, quando a gente ia fechar o caixa e prestar conta para a empresa, eu saí de casa, cara, que a gente chamava de pamonha, né? A mochila cheia de pamonha. Então saí ali com 500, 600 mil reais em dinheiro vivo na mochila. Várias vezes. É um risco danado, cara. Eu fico imaginando, né, como as coisas evoluíram, né, do que era e como é hoje, né, a facilidade. Você tem, primeiro que você tem os celulares pré-pagos, né, que é no cartão de crédito, e a recarga é tudo eletrônico, né? Então é Pix, cara, é muito mais seguro
acho que para todo mundo, né? Para o comércio, para quem vende. Então, eu nem sei como é que tá essa empresa hoje, se ela continua no mercado. Mas, cara, eu tive algumas experiências nessa empresa que eu, eu, eu posso compartilhar num outro vídeo amanhã. Eu sei que cara, era uma loucura. Toda sexta-feira, quinta, sexta, a gente ficava com frio na barriga, porque tinha que esconder dinheiro dentro de casa, né? Eu fazia fechamento semanal, então, como tinha que fazer rota, precisava bater meta de venda, não dava para ir na empresa todo dia prestar conta, né? Então eu acabava indo na sexta, sábado de manhã, cara. Mas assim, carregava muito dinheiro vivo, né? Muito dinheiro vivo. A gente sempre brinca, né? Que a mesa de casa, acho que ela só não viu passar mais dinheiro em cima dela que mesa de banco. Porque, cara, assim, 500, 600 pau por semana, de contar, e contar esse dinheiro, né, cara? Uma nojeira, cédula, cara, aquilo é sujo, e eu desenvolvi, né, por causa dessa época aí trabalhando, eu desenvolvi um pouco de toque, né? Então até hoje eu lavo, cara, eu lavo a mão uma quantidade absurda de vezes por dia, né? Eu lavo a mão 20, 25 vezes no dia. É por isso que quem me conhece mais, com mais proximidade, sabe que eu uso hidratante na mão, né? Eu lavo muito a mão, então chega a rachar essas dobras aqui, né, do punho, de tanto que eu lavo a mão, resseca. Então vem disso, né, cara? E eu peguei algumas, né? Teve gripe suína na época, gripe aviária, e dinheiro, cara, dinheiro nossa, muito sujo, cara, é muito sujo. Mas é uma história que fica para algum próximo vídeo no futuro. É mais para compartilhar um pouquinho do que eu já passei na vida aí, falando de profissional. Trabalhei em hotel, já cuidei de lanchonete, já entreguei panfleto de mercado quando era moleque, né? Fiz algumas coisas na minha vida aí, sempre dando um jeito de levantar dinheiro, desde pequeno, desde os 10 anos de idade. Mas são histórias que eu compartilho para frente. Gente, brigadão para vocês. Semana tá iniciando, né? Domingão, amanhã é segunda-feira, graças ao bom pai. E bora para mais uma. Um abração para vocês, bom fim de domingo, uma excelente semana para todos.